Muito obrigada. Então, voltando. É, a gente, o comecinho eu só estava me apresentando, mas falando agora sobre a Resolução 402, ela tem uma importância muito grande, porque embora ela tenha sido assinada em 2007, ela começou a ser confeccionada em 1998. E eu acredito que muitos de vocês não estavam ainda nem nascidos, nessa época, né? Foram 9 anos e meio para sair a primeira resolução. Foram 9 anos e meio de um trabalho bastante meticuloso, porque é exatamente a legislação que faz com que a gente aumente a credibilidade de prescrição, né? Então, a partir da resolução, a partir dessa 402, o Conselho Federal de Farmácia e depois o Corém e depois sucessivamente outros conselhos foram se inspirando para fazer as suas próprias resoluções. O CREFITO, que é o Conselho de Fisioterapia ou Fisioterapeutas, eu não sei exatamente, o Crefito ele fez um acórdão um tempo depois, em que ele libera o profissional fisioterapeuta para fazer muitas prescrições, né? Desde suplemento até alguns medicamentos, inclusive fitoterapia. Então, cada área tem a sua especificidade e seu limite e alcance de prescrição. Então, eu já queria deixar esse spoiler dado, porque a 402 foi confeccionada por mim e pela Deise Lopes da Silva e a Soraya Vidiacuri, duas nutricionistas que na década de 90 nós éramos as únicas três no Brasil que trabalhavam sistematicamente com fitoterapia. Ou seja, desde aquela época a gente já faz prescrição e, obviamente, que com o tempo as coisas foram evoluindo, mudando e hoje eu tô. Se naquela época eu dava palestra só sobre chás, hoje eu estou dando palestra sobre fitogenômica, né? Uma denominação que está sendo criada agora, inclusive pelo Dr. Pedro Andrade. E a doutora Anete Marum, que ele é médico e ela é nutricionista de precisão, e nós estamos fazendo um trabalho, eu estou escrevendo o capítulo do livro, da próxima edição do livro deles, falando sobre como os fitoativos, como os fitoquímicos, eles agem no engatilhamento, né, na sensibilização gênica para alguns, enfim, para alguns fatores. Os maiores, já vou dar um baita spoiler. Os maiores são genes responsáveis pela produção e liberação de citocinas inflamatórias, mas nós também temos alguns agindo sobre os genes responsáveis pelo acúmulo de gordura corporal. Então, com o tempo, nós teremos ainda mais novidades. Vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, eu estou aberta aqui. Ricardo me falou que eu tinha somente 1 hora, e aí eu expliquei para ele que 1 hora para mim não funciona, então quem precisar sair em 1 hora, fique à vontade, mas nós devemos ficar 2 horas aqui no na nossa troca de experiência. Eu não vou colocar bate-papo, porque não é um bate-papo, é uma troca de experiência. E né, falando de fitoterapia, né? Falando de fitoterapia, eu decidi colocar algumas coisas de sistema digestivo, porque a minha grande paixão hoje, na realidade, é saúde mental. E aí, quando a gente fala de saúde mental, a gente não fala de saúde mental se a gente não falar de intestino, né? Então, eu tenho que tratar o intestino, né? Como vocês podem ver, eu falei que eu tenho 37 anos de formada, meu número de conselho é muito baixo, né? 3.000 mesmo, 3.343. E aqui está um pouco, eu vou passar esse arquivo para Ricardo transmitir para vocês. Aqui está um pouco da minha trajetória. Hoje eu sou vice-presidente da Associação Brasileira de Nutrição e Saúde Mental. Em cada uma e conselheira da Brasileira de Fitoterapia e da Brasileira de Nutrição Esportiva. Fundei a Paulista de Fitoterapia e tudo isso tem em comum uma coisa só, que é o desejo de compartilhar conhecimento. E aí, quando a gente vai falar de fitoterapia, né, existem algumas coisas, alguns pontos bem importantes que a gente deve relembrar, né? Eu adoro essa figura porque ela me traz tempos e movimentos de digestão.
né? E eu tenho uma colega que ela fala assim: você deve mastigar muito bem, porque estômago não tem dentes, então a quebra mecânica não vai acontecer se você não mastigar. E óbvio, né? Em 10 segundos, o que de alimento triturado ou não estiver na sua cavidade bucal chega no seu estômago. E aqui ele pode ficar entre 1 e 3 horas. E depois ele passa para o intestino, e aí ele pode ficar até 120 horas, na pior das hipóteses. Qual é a importância disso? A importância disso é a seguinte: eu estou aqui, estou mastigando, mastigo muito bem, faço lá as minhas 20, não vou jogar 30, que é o ideal, mas 20 mastigadas, opa, e mesmo assim eu estou tendo problemas de digestão, né? Mesmo assim eu estou tendo uma baixa liberação de sucos digestivos, de hormônios digestivos e de enzimas, e eu tenho uma sensação de plenitude muito além do que deveria, e eu tenho sintomas de má digestão. Ou eu tenho nada no meu estômago, mas começo a apresentar distensão abdominal muito severa e um comprometimento de expulsão de fezes. Então, eu fico com distensão, fico com muitos gases, e ao mesmo tempo eu tenho uma prisão de ventre persistente. E aí, na minha diretoria, quando eu fui presidente da PFIT, tive a sorte e a honra de ter o Dr. Dagoberto Brandão na minha diretoria junto. Dr. Dagoberto, ele é um ginecologista, ele é ginecologista, é gastro e especialista em plantas medicinais. E eu falava assim para ele: ah, então, a pessoa já vem aqui com prisão de ventre, eu já logo coloco uma planta para expulsão de fezes, né? Então, eu já estimulo a limpeza da alça intestinal. E aí ele me dizia assim: você não pode fazer isso antes de ter um diagnóstico preciso de ausência de problemas. E eu fui entendendo ao longo da minha carreira que realmente eu não podia mexer com o bolo fecal sem saber se existia ou não alguma oclusão. E dentro desta jornada, uma das plantas que melhor atua neste período de diagnóstico, e não só no período de diagnóstico, mas também no tratamento, é o chá de erva doce. O chá de erva doce, a erva doce, que é a Pimpinela anisum, as sementes, quando elas são fervidas durante 5 minutos em 1 litro de água, a gente tem uma bebida riquíssima em fitoquímicos que são anti-inflamatórios. E esses fitoquímicos anti-inflamatórios associados à fibra, que ela tem uma quantidade pequena, mas bastante representativa, o que que eles fazem? Eles agem aqui na desbiose intestinal. Desbiose hoje não é moda, é aumento de diagnóstico. Me irritei, comi pior, ou não bebi água, ou bebi bebida alcoólica, desequilibro a microbiota intestinal, desequilibrei, eu tenho um quadro de desbiose intestinal, que aqui nessa imagem de termografia pode ser muito facilmente identificado pela diferença de cor. Qual é o problema de eu ter desbiose? Um dos grandes problemas é a absorção de nutrientes. E se eu não tiver só problema de absorção, eu tenho como consequência desta má distribuição de bactérias dentro da minha parede intestinal, eu posso ter alergias, né? Eu posso ter intolerâncias alimentares e alergias ao mesmo tempo. Posso ter uma expressão maior de diabetes e resistência à insulina, até porque as fibras solúveis, elas são importantes como eh, grandes produtoras de ácido graxo de cadeia curta, e o ácido graxo de cadeia curta, ele é um modulador de insulina, então eu preciso dele aqui, se eu não tenho a microbiota ok, ele passa a não ter essa ação. Desordens gástricas como inflamações e até síndrome metabólica e ganho de peso.
E essas fibras, elas são importantíssimas. E com essa importância, nós devemos usar, por exemplo, nós devemos usar, por exemplo, uma semente de chia ou psyllium para que contribua com o volume de fibras suficientes para o nosso dia a dia. Então, ó, esse é um exemplo claro. Eu tenho um copo de água aqui. Neste copo de água, que essa foto eu mesma tirei, eu tenho 6 gramas de fibra solúvel. É uma fibra, um mix de fibra em pó, inulina e polidestrose, simples, sem sabor, sem absolutamente nada, mas com muita função. Então, essas fibras que podem estar no líquido, no alimento, nas geleias, nas sobremesas ou nos bolos e tortas, elas são importantíssimas para a modulação desta microbiota intestinal. E o psyllium é uma delas. Então, a semente de psyllium, lembrando que se o paciente tiver síndrome do intestino irritável, eu só posso usar psyllium se eu for médico, tá? Médica. Nutricionista, não posso prescrever psyllium para nenhum paciente que tenha síndrome do intestino irritável. Posso prescrever para os meus pacientes com sobrepeso ou obesidade, desde que eles não tenham síndrome do intestino irritável. Ah, Vanderlei, mas quem foi que falou isso? Anvisa. Isso aí é normativa de Anvisa, tá? Eu não posso fazer isso por disposição de legislação de Anvisa. E tá tudo certo, a gente pode até discutir isso numa outra esfera, mas hoje eu tenho que obedecer o que é determinado pela legislação. Fui lá, meu paciente já passou pelo gastro, tem zero problema com oclusão intestinal, mas as fezes dele continuam ali é, devagar. Eu posso optar por uma das plantas mais vendidas, que é a Sene alexandrina. Chá de Sene. Chá de Sene pelas mulheres é bastante utilizado para emagrecer. Ele não emagrece, tá? Ele não tem absolutamente nenhuma ação no sistema nervoso central ou na modulação metabólica, mas sim ele tem uma atividade para tratamento de intestino preso, que é uma citotoxicidade. As moléculas dele, os senosídeos, eles são irritativos, e essa irritação na parede acaba sendo o fator que gera a expulsão de fezes. Por que que eu trago ele antes de trazer outros conceitos de fitoterapia? Porque vocês precisam entender que cada vez que a gente fala de fitoterapia, nós estamos falando de cápsulas, de chás, suplementos em pó à base da planta e até comprimidos. Vou aqui mostrar para vocês. Este aqui é um comprimido de acerola. Então, essa aqui, ó, isso aqui é acerola pura, acerola orgânica, na realidade, pura prensada, tá? Qual é o papel dela? A marca que produz isso, e a produção é brasileira, tá? A fazenda fica aqui entre Piauí e Ceará. A fábrica que produz, ela vende como suplemento de vitamina C. Mal sabe ela que é uma super planta para modulação de pressão arterial e de retorno venoso de membros inferiores. Então, paciente que tem linfedema, paciente que tem lipedema, esse comprimido vai fazer grandes progressos no tratamento dessa pessoa, tá? Ah, não, mas eu não quero usar dessa maneira, eu quero usar na forma de chá. Ok, vai fazer o chazinho. Ah, não, eu quero usar na forma de tintura. Forma de tintura, eu tenho aqui uma tintura, que tá aqui, ó, é um líquido, é um extrato hidroalcoólico, e nesse extrato hidroalcoólico, a tintura vegetal, que é o que tá aqui, ela tem 20% de planta na sua composição. A tintura mãe, que normalmente é usada pela homeopatia, ela tem 10% de planta medicinal ali naquela mistura hidroalcoólica. Então, aqui eu tenho 20%, 10%, 20%. Pego esta planta e só trituro, seco e trituro. Eu vou ter um pó da planta
E eu posso estratificar para potencializar a ação que eu quero, porque dentro dessa estratificação eu consigo fazer identificação de fitoquímicos que vão ser úteis para aquela finalidade. Na CN, por exemplo, a gente tem vários estudos publicados atestando a segurança de uso do produto, desde que se obedeça 1 a 2 semanas de uso. Gestantes e lactantes não devem usar plantas medicinais sem acompanhamento, até porque 99,5% das plantas medicinais são proibidas durante a gestação, mas o acompanhamento de profissional de saúde é extremamente importante. Por quê? Porque se eu não tiver acompanhamento, ou se eu fizer tudo da minha cabeça, o que a minha vizinha me ensinou, eu posso ter diarreia, eu posso ter distúrbio hidroeletrolítico, eu posso ter uma lentidão maior do meu funcionamento intestinal, porque ele pode, essa citotoxicidade pode extrapolar os níveis do habitual e pode até induzir a uma caquexia em doses extremamente altas, tá? Então, não é porque a planta que é absolutamente seguro. Mulheres que estão aumentando, menores de idade e qualquer problema que leve a uma gravidade maior, a gente tem que esquecer do uso de plantas que são é, que provocam mesmo, eu esqueci o nome, mas assim, às vezes acontece, tá? É raro, mas acontece sempre, né? Como diz o povo. De plantas que são, que provocam diarreia, né? Que elas são laxantes, laxantes. Laxante. Muito obrigada, Jorge. É isso aí, laxante. Me ajuda quando esquecer, tá? Agradeço. Aí dentro dessa mesma categoria a gente tem a cáscara sagrada. A cáscara sagrada ela tem o mesmo tipo de ação, tanto é que ela é vendida também em grande quantidade, e ela tem uma ação que também é importante porque ela age não só no intestino, mas na modulação de colesterol. Cáscara sagrada, ela tem, não na padronização, ó, padronização é cascarosídeo A. O cascarosídeo é o fitoquímico, é um princípio amargo, é um glicosídeo antracênico que irrita a parede intestinal. Ah, então eu não posso tomar nunca isso para fazer o meu intestino funcionar? Pode sim, tá? Só que compre de uma marca que tem já história eh, de correção, que seja reconhecida pela qualidade. Nós temos várias hoje no mercado brasileiro. A gente tem a Herbalmed, a gente tem a Catarinense Farma, nós temos a Herbarium. Nós temos a Bionatos, nós temos várias empresas hoje que têm um controle de qualidade muito bom e obedeça a dose que está na bula, porque ali você tem já a avaliação de Anvisa para isso. Ah, mas eu não quero usar produto pronto, eu quero usar o chá. Ok. Qual é a medida de chá? É sempre ferver 1 litro de água. Ferver o litro de água, vai colocar 1 colher de sopa cheia da planta e manter fervura. Partes bem mais molinhas, tipo flores, tipo folhas, né? A folha do hortelã, por exemplo, fervura de 3 a 5 minutos. Partes mais rígidas, como rizomas, raiz do gengibre, a entrecasca da árvore, da cáscara sagrada, por exemplo, de 8 a 10 minutos de fervura. Esta fervura ela é importante para a extração desses fitoquímicos. Se eu não fizer dessa maneira, eu vou ter um desfecho muito ruim quando eu falo de melhora de funcionamento intestinal ao longo do tempo. E aí, para vocês entenderem, nós temos sempre publicação de suporte para tudo que eu falo. E essa foi uma publicação, apesar de antiguinha, 2012, foi uma revisão muito bem feita, publicada no Jornal de Gastroenterologia, mostrando as plantas que tiveram uma ação, uma síndrome do intestino irritável. Hoje a gente sabe que o intestino irritável, ele é muito mais diagnosticado, né? Então a gente já tem essa
característica de termos uma população, uma parte da população com problemas intestinais, e aí se testou de tudo, né? Ou seja, não é que se testou de tudo, mas essa revisão ela foi bem ampla. Ela começa com aloe vera na tabela, eu adoro uma tabela, né? Até porque fica mais fácil em encontros curtos para a gente falar. Aloe vera aqui no Brasil, ele é proibido a comercialização pela Anvisa, ele é proibido a propaganda pela Anvisa. E aí, quando eu falo isso, sempre vem pelo menos umas 5 pessoas depois e me dizer assim: você está desatualizada porque a marca X ela tem registro na Anvisa para vender. Não, ela não tem registro na Anvisa para vender. Nenhuma marca tem para venda de suco de aloe vera para uso oral, tá? O que a marca tem é uma liminar de justiça que possibilita a venda dos produtos. Não estou falando que os produtos são ruins, porque os produtos são ótimos. Só que a Anvisa ainda não liberou para venda. E desde 2013 ninguém correu para fazer o registro correto. Porque a única coisa que a Anvisa está pedindo é que se faça o registro correto. Se fizer registro correto, tá tudo certo. Ninguém fez o registro, então ainda não tem produto aí liberado para isso. Bom, tem a aloe vera. A aloe vera, ele teve ação em síndrome do intestino irritável? Não teve diferença, tá? Usar ou não usar o gel ou o suco, né? Que quando eles chamam de gel, era o suco de aloe vera, não teve absolutamente nenhuma diferença, na síndrome do intestino irritável. A cúrcuma, porém, a cúrcuma longa, aquele açafrão da terra, aquele pozinho alaranjado, 8 semanas de uso, redução de dor abdominal, redução de desconforto, melhora de sintomas mesmo quando o tratamento cessou. Por quê? Porque ela tem uma ação extremamente anti-inflamatória. Já a cúrcuma xantorrhiza, ela tem uma similaridade aqui com a zedoária. Ela parece um outro rizoma aqui que a gente chama de zedoária. Essa xantorrhiza, ela aumentou a dor, mas ela reduziu a distensão. E com isso as pessoas tiveram uma melhora na distensão. Para mim, aumentar a dor já é um fator para eu não prescrever, tá? Então eu não prescreveria. Alcachofra, ó, aqui nós temos alcachofra tanto em extrato aquoso, e tanto quanto extrato hidroalcoólico, redução na severidade dos sintomas, 96% dos pacientes não só tiveram uma boa tolerância, como tiveram uma melhora significativa de sinais e sintomas. A incidência do intestino irritável, do quadro total de intestino irritável, reduziu 26% com o uso em 2 meses de uso do extrato de Cinaris colimus, que é o cachofra. Aí vocês perguntam assim, mas como é que fazia o cachofra? Podia fazer dessa maneira, que é a tintura, mas nós temos aqui no mercado brasileiro uma indústria brasileira que tem o comprimido de alcachofra, tá? Não tenho nenhum conflito de interesse, absolutamente nenhum, mas esse é um produto único que ele chama Alcachofrax, que é do laboratório catarinense. Excelente produto, tá? Excelente produto. Ele é a folha da alcachofra prensada. E mais uma vez, enquanto você não tem familiaridade com doses, com prescrição, melhor fazer a prescrição de produto pronto ou ter um melhor amigo farmacêutico de farmácia magistral que vai fazer essa ponte para te dizer assim, mas ó, você pode mandar fazer, você pode mandar manipular 350 miligramas de extrato de alcachofra que dá certo. Dá certo sim, tá? Eu já tô dando a dose que é real. Você pode usar entre 250 miligramas até 500 miligramas de extrato de Cinaris colimus, que é o cachofra, que vai tratar muito bem o intestino. E a gente tem a fumaria, que a gente não tem aqui, e Perico perforatum, também com uma ação muito expressiva no tratamento da síndrome do intestino irritável. Por que que o Hipericum é tão bom? Porque ele é uma planta que tem ação antidepressiva.
E muitas vezes o paciente que apresenta o problema de inflamação intestinal difusa, o que ele tem na realidade é um problema emocional que está afetando diretamente a inflamação intestinal, tá? Então, esse é um ponto bastante importante. Por isso que eu me encanto com a saúde mental, porque dessa maneira, né, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando do eixo intestino-cérebro de uma maneira muito interessante. Aliás, para quem se interessar por esse assunto, agora em setembro, dias 12 e 13 de setembro, nós vamos ter aqui em São Paulo o segundo congresso chamado Gut Brain. O Gut Brain, eles trazem o Emerald Mayer, entre outras pessoas, mas eles trazem o Emerald Mayer e a Felice Jack. A Felice vem? Eu acho que a Felice esse ano não vem, porque ela estava adoentada. Mas o Emerald Mayer vem e ele é o grande pesquisador do eixo intestino-cérebro. Vai valer a pena, gente. Vou falar um negócio para vocês. Vale a pena vir para São Paulo para participar do Gut Brain, porque é sempre extremamente atualizado. Eles falam muito sobre isso, sobre o eixo e também sobre o comer emocional associado às alterações de microbiota. Mas voltando aqui, quero fazer o meu intestino funcionar, já fiz fibra, já fiz tudo e nada deu certo. Talvez não tenha dado certo porque talvez tenha faltado sais biliares para melhorar essa evacuação. E quando a gente pensa em fígado e vesícula biliar, a gente pensa em boldo, tá? Eu coloquei a foto errada, tá, gente? Porque o Pelmus Boldos, a foto ela é lisa. Essa daqui é o Plectranthus, que é o boldo brasileiro. Os dois funcionam da mesma maneira, tá? Os constituintes são boldina, boleína, ascaridol e eucaliptol. Quando a gente faz um chazinho simples de boldo, a gente consegue fazer a extração de todos esses fitoquímicos. Quando eu faço a tintura dele, eu também tenho uma concentração muito boa de fitoquímicos. E o que ele faz? Ele não trabalha só meu fígado e nem só a minha vesícula biliar. Ele trabalha muitos distúrbios gástricos e digestivos. E ele melhora muito prisão de ventre e cólica intestinal. E uma coisa importante, ele aumenta a secreção do suco gástrico. Então, para aquelas pessoas que sofrem com hipocloridria, como os idosos, ele pode ser muito benéfico. Porém, ele é uma planta, assim como a camomila, riquíssima em cumarinas. As cumarinas são um grupo de fitoquímicos que tem uma característica muito única. Ela interage com todos os anticoagulantes, sejam eles de uso oral ou injetável. Se o idoso faz uso de anticoagulante, ele não pode usar o boldo. Isso pode provocar uma hemorragia gástrica. Então, idosos com anticoagulante, qualquer pessoa com anticoagulante não deve chegar perto nem de camomila, nem de boldo, pela quantidade de cumarinas que estão presentes ali naquela planta. Mas o fato é que eu tenho aqui uma planta excelente que tem que estar tem que estar ali na minha farmacinha de casa. Eu aqui em casa, agora eu moro num apartamento que não tem varanda. Eu moro no outro apartamento que eu tinha, existia uma micro varanda de 60 centímetros. 60 centímetros, eu tinha 26 plantas medicinais. Agora eu mudei para um apartamento maior, mas que não tem varanda, então eu ainda não consegui aclimatar. Hoje eu tenho um boldinho bem sem vergonha aqui, mas na casa de meu marido, Robertão, ele tem um pé de boldo que eu deixei lá enorme, excelente. Os boldos de lá, eles são os melhores. Por quê? Porque ficam na luz. Ele precisa de luz para crescer. E quando a gente fala de fitoquímicos e de combinações, eu não tenho nada perto, eu não tenho Boltzinar aqui, né? Porque Boltzinar é um suplemento que é vendido na Europa, mas eu tenho aqui em São Paulo, eu tenho aqui no Brasil, dois muito parecidos, que é o Eparema e é o Figatil. Figatil é uma mistura de boldo com alcachofra e o Eparema é boldo
cáscara sagrada e ruibarbo. Essa mistura de plantas, ela é excelente para melhorar a evacuação, para melhorar funcionamento, de fígado e vesícula, e com uma coisa extremamente interessante, ele inibe a alfa-glicosidase. Quando existe uma inibição de alfa-glicosidase e alfa-amilase, nós temos uma redução de absorção de carboidratos. Então, usar um hepatoprotetor, se eu usar um hepatoprotetor perto, antes, na realidade, de uma refeição rica em carboidratos, eu tenho uma redução na absorção desses carboidratos. E isso pode ser uma grande estratégia para quem está em processo de perda de peso. Isso pode ser muito interessante para aquelas pessoas que estão desmamando das canetinhas emagrecedoras e que ainda não têm controle emocional sobre o alimento. Então, usar tanto Heparema quanto Figatil antes das refeições principais pode auxiliar também, não só na digestão, porque com certeza vai auxiliar na digestão de gorduras e proteínas, mas também vai inibir a absorção de carboidratos. Vamos falar um pouquinho agora de camomila. Quando a gente fala, lembra que boldo a gente usa as flores não, desculpa, as folhas. é, O alcachofra a gente usa as folhas e o caule. A camomila a gente usa as flores, tá? E essas flores, elas dão uma tonalidade amarela para o nosso chá. Por que que eu chamo atenção para isso? Porque aqueles chás de saquinho do supermercado, eles não têm a pretensão de serem chás medicinais. Se eles não são chás medicinais, eles não têm obrigação de estar a melhor parte da planta. Alguns até têm, tá? O mate-leão, por exemplo, a equipe do mate-leão faz uma seleção já de acordo com a fitoterapia, então eles têm uma pegada muito boa. Mas outras marcas trituram a planta como um todo para usar no saquinho. Chá de saquinho pode quando você está fazendo tratamento terapêutico? Depende. Primeiro que chá de saquinho a gente tem 1,2, 1,3 gramas de planta por saquinho. E aí você vai fazer infusão à fervura disso. Normalmente eu preciso de uma dose muito maior, eu preciso de 5 gramas. Então, se eu for fazer o chá, eu vou precisar de 3 saquinhos para fazer aquele chá. Mas o ponto nem é esse quando eu falo de camomila. O ponto é, se eu estou comprando um chá de saquinho no supermercado, eu tenho que me atentar ao rótulo, porque algumas marcas colocam corante amarelo para que você que está tomando seu chazinho de camomila faça aquele chá e diga: Nossa, quanta camomila tem aqui, olha que chá amarelinho. E não tem nada a ver com a camomila, e sim com o corante que está lá, que é o corante tartrazina, altamente alergênico. Altamente alergênico. Com isso, vou fechar essa minha fala dizendo assim: vai fazer chá de camomila? Compra camomila em pacote fechado, mas a florzinha sozinha que você veja que você consiga ter identificação correta. Em farmácia de manipulação ou em lojas de produtos naturais que tenham as plantas medicinais para serem vendidas. Ah, mas tem um herveiro lá no Mercado Central de Uberaba que eu nunca fui. Ah, não, nunca fui, não. Já fui. Já fui. Mas não lembro de ter herveiro lá, não. Não lembro de ter herveiro, mas lembro de ter uma barraca de queijo bem boa, né? Mas cerveiro ali eu não lembro, não. O fato é que, se você vai para o herveiro, é, tome cuidado. Ele não tem nem a maioria deles, tá? Não tem identificação de planta. A maioria deles não tem o cuidado de higiene necessária e vende aberto, né? Tá ali aberto. Todos os pacotes com plantas medicinais seguros, eles devem estar lacrados para manter, inclusive, o mínimo de umidade interna para não haver crescimento de fungos. Ok, falei tudo isso para falar o que da camomila? Que a camomila é excelente como anti-inflamatória de trato gastrointestinal
e também ela tem uma ação sedativa leve. Todas as plantas têm uma ação antioxidante e anti-inflamatória muito, muito, muito importante, tá? Dente de leão é outra plantinha super lúdica, né? Porque eu tenho, quando ela tá jovenzinha, as flores são essas amarelas, e a hora que ela envelhece, as pétalas amarelas viram branca, e aí a gente passa e assopra para o vento, fica alegre ali. Você deve ficar realmente alegre com dente de leão, tá? Porque o Taraxacum officinalis, que é rico em taraxacina, é rico em apigenina, é rico em luteol, ele trabalha muitos eixos, ele melhora a digestão, ele melhora o intestino, ele é um protetor de nervo óptico, entre outros papéis. E ele reduz muito glicemia e colesterol. Então, para aquele paciente, quando ele chega na sua frente, ele está com aquela poliesculhambose, ele tem excesso de colesterol, ele tem excesso de glicemia, ele tem maus hábitos alimentares e estilo de vida, ele ainda não faz atividade física da maneira correta. O que que você pode fazer? Ao invés de usar várias plantas, você opta por dente de leão com gengibre, por exemplo, e essa combinação dá um super match, é muito legal. Coloca ali 2 centímetros de raiz de gengibre bem cortada, assim, mal e mal cortada, ela partida, para ferver em 1 litro de água. Depois de 5 minutos, adicione 2 colheres de sopa de dente de leão, vai ficar um chá bem concentrado. E ele deve beber, o seu paciente deve beber ao longo do dia esse litro, que vai virar mais ou menos uns 800 ml, né, com tempo de fervura. Isso, ao longo de 40 dias, eu boto a minha mão no fogo, meu traseiro também, tá? Boto no fogo, na chapa quente. Você dá risada, né, Georgia? Eu sou louca mesmo. Você imagina ao vivo como é que vai ser. Pensa bem antes de me convidar para liga, tá? Que vai ser daí para pior. Aí boto meu traseiro e minha mão quente no fogo, se não reduzir pelo menos 10% de colesterol. Reduz colesterol e reduz a glicemia. Tanto reduz a glicemia que não pode usar esse chá no mesmo momento que usa hipoglicemiante. Ah, eu tomo Forxiga e tomo metformina. Tomou Forxiga, tomou metformina, não pode tomar no mesmo momento chá de dente de leão, a cápsula de dente de leão, porque a atividade é sinérgica e pode levar o paciente a uma hipoglicemia severa, tá? Então, é assim, tomou Forxiga de manhã, às 7 horas da manhã, depois de 2 horas, você pode fazer uso do chá. Vai bebendo ao longo do dia, vai fazer a correção com, se usar a insulina, e a gente tem que calcular muito bem pelos horários, tá? Mas se não é insulina dependente, vai só usar a metformina à noite, 1 hora antes da metformina, tem que parar com os chás. Só um minutinho que eu já te dou a palavra, tá? Por que que eu tenho que fazer isso? Porque eu não posso colocar meu paciente em risco. Ah, Vanderlei, mas é só um chá. É um chá que tem um poder medicinal bastante presente. E a taraxacina e a inulina que ele contém, a quantidade é bem representativa para nossas células. Então, acho que a gente precisa ter muito juízo, muito juízo. E antes de eu abrir para a Geórgia, eu queria lembrar vocês que o paciente fez uso de metformina, ele vai ser deficiente em vitamina B12. Paciente que faz uso de metformina tem que fazer suplementação de metilcobalamina via sublingual. Não adianta dar o comprimido de metilcobalamina, porque ele vai continuar competindo no sítio de absorção, que é o fundo do estômago, vai continuar não sendo absorvido. Então, o paciente faz uso, e normalmente o paciente faz uso crônico, né, de metformina. Ele vai ser cronicamente deficiente em vitamina B12. Faz o comprimidinho sublingual, a gente tem como fazer na farmácia de manipulação. Manipulação você pode colocar, médicos podem colocar acima de 1.000 microgramas qualquer dose. Se eu fosse médica, faria 5.000 microgramas de B12
durante 15 dias e depois desceria para 1.000. Eu, como nutricionista, só posso dar 1.000 microgramas, então eu faço comprimidinhos de 1.000 microgramas para uso sublingual. E a gente já tem o Dosemast pronto, né? O Dosemast é um produto já bem antigo de mercado e o laboratório catarinense também lançou a metilcobalamina em comprimidinho sublingual. Ou seja, não tem mais desculpa. A gente já sabe que usou metformina, tem que fazer a suplementação de B12. Pode abrir seu microfone e falar, Georgia. O dente de leão, você falou que não pode usar aí junto com a metformina. Ele pode ser usado junto com monascos púrpuros, Pode, você esses quer 40 dias? potencializar? Você quer potencializar a redução? Pode sim. É, tá bom. Obrigada. Reduz um pouquinho a quantidade de monascos. Só isso, tá? Mas pode usar assim, é uma boa sinergia. Muito boa sinergia. Tô falando muito rápido? Ou tá indo bem? Tá indo bem. Então tá bom. Outra publicação bem interessante, falando sobre efeitos fisiológicos do dente de leão, eles mostram desde 2016 já mostrando o potencial de dente de leão na hipoglicemia, na hiperglicemia, né, na realidade, na redução de glicemia. Ou seja, todo paciente com resistência à insulina. Obrigada, Ana. Com a resistência à insulina, as mulheres com síndrome do ovário policístico, as mulheres jovens que têm síndrome do ovário policístico, elas têm uma resistência à insulina bem presente. Esse grupo de mulheres e, obviamente, os portadores de diabetes, eles se beneficiam muito quando fazem uso de dente de leão. O dente de leão ele tem um efeito anti-inflamatório muito importante, tá? Então, ele é anti-inflamatório e ele é realmente hipoglicemiante e hipolipemiante. Então, nós temos dois aspectos aí que são interessantíssimos para pacientes 60 a mais, porque o paciente 60 a mais, ele já vem polimedicado, né? Ele já é um polifármaco. Aí ele vem com alteração de glicemia, com alteração de lipídios, ou seja, ele já vem com uma carga metabólica muito desajustada. E muitas vezes você precisa usar de pouca intervenção, porque ele já está com muita, já está usando bastante coisa. Aí o dente de leão acaba sendo uma única planta com efeito multifacetado. Aliás, tem muita planta que é assim, né? Carqueja também. Carqueja tá aqui, tá no mesmo balaio aqui. Você quer fazer alguma pergunta, Joyce? Não. Se quiser, é só falar, tá? Aí nós temos o ruibarbo. O ruibarbo nunca aclimatou aqui no Brasil. A gente continua tendo essa planta como uma planta característica da Europa, principalmente ali na região de Londres, né? Na região da Inglaterra como um todo. E ela o efeito dela é bastante interessante, principalmente quando a gente usa o talo, né? As folhas são obviamente muito importantes, mas o talo ele tem uma quantidade de reidinas, de cenosídeos e também de fibras solúveis que elas apontam diretamente para a redução de colesterol, tá? Diretamente. Então, elas auxiliam mesmo a redução de colesterol, entre outras coisas. Quanto se usa? Se o paciente está com diarreia, 0,5 grama para tratamento de diarreia, porque ele vai absorver a água que está na luz intestinal e vai melhorar o quadro. Para constipação, eu vou de 0,5 grama para 3 gramas. Então, 3 gramas ele faz esse papel. E em pó, comprimidos ou em sachê, 350 miligramas para modulação intestinal. Aí nós temos um outro produto que aqui no Brasil não tem nem parecido, até porque aqui no Brasil, efedra cínica só é liberada para quantidades minúsculas em medicamentos para sistema respiratório, vias aéreas superiores. Nós temos uma composição herbal como laminária japônica, que é um outro hepatoprotetor.
Rheum que é o ruibarbo, e a efedra agindo na obesidade, principalmente na obesidade visceral, na gordura visceral e na resistência insulínica. Vou dizer um negócio para vocês, super funciona, tá? Qual é o problema aqui desta fórmula? O problema dessa fórmula tem nome, que é a efedra cínica. Efedra cínica é a planta que tem a maior quantidade de efedrina. Efedrina é o seu fitoquímico mais importante. A efedrina, ela em quantidades inadequadas, ela promove uma alteração no batimento cardíaco e leva a óbito. Então, é por isso que ela é proibida no Brasil. Ah, Vanderlei, mas tem no xaropezinho, não sei das quantas, ou no medicamento para inalação Y. Ali é microdose, tá? Ali é microdose exatamente só para ter um papel importante na, na abertura mesmo dos canais de vias aéreas, né? Ah, mas eu comprei um fat burner na academia e tem efedrina e tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Primeiro que você não devia ter comprado um produto que claramente é ilegal, tá? Porque todos os produtos com efedrina na sua composição direcionados a fat burner, eles são ilegais. E sim, você pode chegar a óbito dependendo das combinações que você fizer, porque ele altera muito o batimento cardíaco e além de alterar batimento cardíaco, ele piora muito pressão. Então, nós temos um ponto aí bem ruim, bem importante, né? Bem de risco. Ah, mas você já viu isso acontecer? Infelizmente, eu já vi óbito por efedrina, tá? Infelizmente, eu já vi um rapaz de 28 anos e ele fez, estava na academia, comprou um monte de suplemento que não devia, né? Mas assim, até os outros eram bem inofensivos, só que ele comprou ele chamava de T-Rex. Ele falava, ah, eu vou tomar meu T-Rex antes do treino. E ele foi a óbito por causa desse tal do T-Rex. A quantidade de efedrina era muito alta. E não tinha só efedrina, ela tinha também ela tinha efedrina e ela tinha. Eu vou lembrar daqui a pouco, mas ela tinha um outro fat burner que era da laranja, sinefrina. Ela tinha efedrina e sinefrina em quantidades bem altas. Sinefrina é um fitoquímico que fica na casca ali da laranja. Sinefrina, eu só posso fazer o consumo de até 350 miligramas dia, porque senão me dá alteração de batimento cardíaco e de pressão arterial. Nós temos suplementos excelentes, nutracêuticos excelentes, tipo o Citrimax da Fagron na farmácia magistral com a base em laranja, né, e com uma padronização aí da sinefrina, que é ótima para redução de gordura visceral. Ele funciona para redução de gordura visceral, sim. Então acaba sendo um super adjuvante, tá? Quanto de Citrimax? 100 miligramas já faz bastante efeito, tá? O Citrocin, que é um outro padronizado, também 200 miligramas é excelente para redução de gordura abdominal. Ai, Vanderly, aquele famosão que é o laranja, laranja moro, morosil, né? O morosil puro, morosil da galena, ele é eficaz, né? O que acontece é que a gente tem muita cópia barata de morosil, que aí eu não consigo dizer para vocês que é bacana, que é eficaz, mas o morosil ao vivo em cores, ele é bem eficaz. Eu não consigo eficácia na dose que eles recomendam. Eu preciso ter 200 miligramas a mais. Eles recomendam 400 miligramas. Eu só consigo ter eficácia com 600 miligramas para o meu recorte de pacientes. Isso não quer dizer que para as pessoas mais comuns isso não aconteça. Cada vez que a gente falar de planta que tem ação termogênica, vocês lembrem que a termogenia é um conceito bem, como é que eu diria assim, bem lábil, né? Bem frágil, porque eu não consigo
Como é que eu vou conseguir determinar o quanto aquela planta conseguiu aumentar de gasto calórico se eu continuar no meu sofá, né? Continuei no meu sofá, lá bela, linda, só assistindo televisão, não vai ter planta termogênica que vai dar jeito, gente, né? Óbvio que a gente tem uma sensibilização de MPK, a gente tem aí todo um mecanismo de ação que aumenta a termogenia, mas a gente sabe muito bem que não dá para aumentar a termogenia em pacientes hipotiróicos, a menos que você entre com doses cavalares do que você está usando, né? Porque é uma das características do hipotireoidismo. Aí você vai ter que corrigir a tireoide. Tem planta para auxiliar na correção de tireoide? Tem sim, tá? Fucoxantina, o Fucus vesiculosus, que é uma alga, ele age muito bem na tireoide, muito bem. Então, esse é um ponto bastante importante. Posso prescrever Fucus? Pode, pode e deve. Já coloca aí 500 miligramas, porque é um mínimo para ter uma quantidade boa de fucoxantina. Ah, o paciente já está com um hormônio da tireoide todas as manhãs, mas não está respondendo. Posso entrar com fucoxantina ou com Fucus? Não deve, pode, mas não deve. Ele tem que voltar no médico, tem que rever a dose da medicação. Depois que acertou a medicação, você entra com adjuvante. Você não vai interferir na medicação, tá? Esse é um ponto extremamente interessante e importante, porque para quem ainda não me conhece, eu vou dizer um negócio para vocês. É cada um no seu galho, mas todo mundo tem que trabalhar junto pelo bem do paciente. E a equipe interdisciplinar, ela não é importante, ela é vital. Ela é vital, tá? A impressão que eu tenho, hoje de manhã eu tive uma discussão não é briga, tá? Eu tive uma discussão técnica com um neurologista por causa do meu paciente que tem esclerose lateral amiotrófica e a gente discutiu pelo menos uns 20 minutos. Por que que essa discussão aconteceu? Porque esse paciente de ela, na semana passada, a esposa dele me ligou desesperada, eles são do interior de Minas. Eles são do interior de Minas, ela me liga e diz assim, ele tá com muita prisão de ventre e ele tá com uma distensão que tá aumentando. Falei, ah, então tá bom, então, ó, vamos mudar tal coisa, vamos colocar a fibra aqui, vamos fazer. 3 dias depois, ela me manda mensagem, ó, tá piorando. Eu falei, então para com tudo e é médico, né? Eu preciso de. Entre ela conseguir o atendimento, né? Porque o paciente de esclerose lateral amiotrófica, ele já fica cadeirante, né? Na realidade, esse não é mais cadeirante, ele é restrito ao leito completo. Ela tem que chamar a SAMU para tirar ele, para conseguir levar. Até o momento que ela conseguiu, a hora que ela conseguiu levá-lo, ele já estava com uma distensão muito maior e já estava com sangue nas fezes. E foi isso que ela me mandou as fotos. Eu falei: Ó, não, parou a brincadeira, vamos chamar SAMU. Eu sei que dá trabalho, mas tá muito sério isso. Tanto estava sério que ele entrou na emergência, ele já foi para a sala de cirurgia e, infelizmente, descobriram um tumor intestinal bastante representativo ali no intestino dele. E aí, o que que eu estava discutindo com o neurologista? Os próximos passos. Ele vai sair do hospital, ele vai precisar, a gente já está trabalhando com a dieta dele, com a dieta interal dele, mas eu precisava estabelecer com o neurologista o que a gente vai fazer de suplementação para ele. Porque uma das características da esclerose lateral amiotrófica é a perda intensa de massa muscular, né? Na realidade, os músculos eles vão se desligando do sistema motor e o paciente vai perdendo a mobilidade. Qual é o problema dele agora que ele está acamado? O problema dele agora é manter o mínimo que ele tem ainda de massa muscular, porque senão fica muito difícil e doído a manipulação dele na cama. Então, a gente estava discutindo as melhores estratégias e quando, né, e eu falando para ele quando eu achava que devia colocar o suplemento, a gente discutindo a capacidade dele de fazer o uso do suplemento e a gente decidiu entrar com um extrato de gengibre com urucum, por causa do geranil geraniol, tanto gengibre, mas muito mais urucum. Eles têm na sua composição esse fitoquímico que é o geranil geraniol. E esse fitoquímico ele tem uma ação
de diferenciação de miócito em nível gênico. Então, ele aumenta a formação da massa muscular, não só porque ele tem uma ação na proteína celular de gatilho mesmo para a formação da fibra, mas também pelo nível gênico. Então, a gente está tentando fazer com que ele não perca mais massa muscular, tá? A gente está tentando dar um pouco mais de conforto para ele, porque a manipulação de um corpo muito com os ossinhos, né, muito mais evidentes, é ruim tanto para quem faz a manipulação quanto para ele, né? E é bem isso. A gente se junta para trabalhar melhor a estratégia para o paciente, né? E é exatamente isso que a gente tem que fazer. A gente tem que trabalhar em conjunto, sempre. Até porque se não fossem os médicos que eu trilho, né, que eu consigo ter na minha jornada, eu não teria aprendido tanto e também não teria ensinado tanto, porque hoje vários deles viraram meus amigos. Hoje eu faço mentoria para uma psiquiatra do interior de São Paulo que está mudando a clínica dela. Ela decidiu que ela ia trabalhar com menos medicamentos e mais fitoterápicos. E estava com medo, enfim, ela realmente estava com medo, da queda de paciente, e o que está acontecendo é o contrário. O que está acontecendo é que ela está sendo reconhecida pelos efeitos, né, por todas os resultados muito positivos dentro da saúde mental com planta medicinal. Então, o movimento dela está aumentando tanto que ela tinha um dia de folga para estudar e ela já não está. Já tem 3 semanas que ela não estuda. Nossa, ela usou um termo muito curioso na nossa última aula de mentoria, que foi o seguinte: ela fez assim: eu quero ser o green care da região, eu quero ser aquele ponto que todo mundo tem como eh, referência de cuidado verde da região. Ela falou, eu quero trabalhar. Ela depois ela vai fazer uma formação em cannabis, mas ela já está trabalhando com canabinoide biomimético, porque a gente tem muitas plantas que são biomiméticas de cannabis, né? Que elas mexem com receptores CB1 e CB2, elas mexem com receptores de CBG também. Ou seja, nós conseguimos, e vai ter um lançamento semana que vem. Tô até aqui com a minha colinha, que ainda não decorei, porque a semana que vem só que vão lançar um fitoativo chamado Vanizen. E o Vanizen, ele vem para ser uma alternativa mais acessível para cannabis, né? Para os tratamentos canábicos, e que eles são muitas vezes inacessíveis para a população que precisa. O gengibre é uma planta que tem uma ação canabinoide mimética muito expressiva. Ele tem inibição de COX-1 e COX-2. É por isso que ele tem uma vantagem aí para ser um canabinoide, um biomimético de canabidiol. Porque o canabidiol ele age em receptores CB1 e CB2, né? E ele também age por conta do zingibereno e do gingerol. Só que é uma planta tão maravilhosa. Eu falo que se eu tiver que. Aí é difícil, né? Ter que escolher os meus cinco, né? O top five. Mas assim, o gengibre é um deles. Gengibre, alho, erva cidreira ou melissa, são os três. Carqueja, com certeza, quatro. E aí o quinto vai variar de como, em que momento. Ah, não, é escutelária agora, porque a escutelária para estresse é um negócio sensacional. Para transtorno de ansiedade, ele é sensacional. E o gengibre ele é muito versátil, dá para usar na forma de alimento, dá para usar na forma de chá, dá para usar na forma de tintura, dá para usar como azeite, azeite medicinal, também dá para usar. Ou seja, o importante é usar. Ele tem uma atividade anti-inflamatória tanto em sistema digestivo quanto em outros sistemas. E ele é fabuloso, sabe para quê? Para dor de cabeça, para dor de cabeça clássica, para enxaqueca. Para enxaqueca, a melhor maneira de tratar enxaqueca. Peraí que eu já repito, tá, Adriana? Vou até escrever aqui. Para tratar enxaqueca, é, o gengibre.
ele tem uma ação em 15 minutos. Como é que você vai agir com gengibre? Você vai pegar um copo de água de coco. Tem que ser água de coco pela osmolaridade, para ser um veículo mais rápido. Se não tiver, vai na água mesmo e demora mais um pouquinho. Mas pega uma água de coco e coloca para 200 ml de água de coco, coloca uma colher de chá cheia do pó de gengibre. Chá cheio de pó de gengibre, mistura e bebe. Misturou, bebeu, espera 15, 20 minutos que a dor vai desaparecer. Ah, mas eu já sei que toda tarde eu tenho dor de cabeça. Se você já sabe que toda tarde dor de cabeça vem com 4 horas, primeiro vai investigar a causa, óbvio, né? Óbvio que sempre tem que investigar a causa. Mas está investigando a causa, você faz uso do gengibre na água de coco às 3:30 da tarde. E aí o que acontece? As dores vão se espaçando, obviamente, se não for nada maior, né? Mas as dores vão se espaçando. A Adriana pergunta: como chamam para ansiedade escutelária? Nome comercial, comercial, an, Anciless. Farmácia de manipulação, tá? Farmáciazinha de manipulação, boa, tem Anciless. 250 miligramas. Eu tomo sempre antes da aula. Eu tomei hoje antes da aula de vocês, tá? Ah, eu fiquei ansiosa para dar aula, eu não fico ansiosa para dar aula, mas se eu não tomo Ancilés antes de dar aula, o que acontece é um fato muito curioso. As pessoas não conseguem me entender porque eu falo muito mais rápido do que eu tô falando. Então, então é assim, né? A gente vai aprendendo com a experiência. Aí, às vezes, às vezes, eu olhava para a cara dos alunos assim ao vivo e eu falava, meu Deus, eles estão desesperados. O que que eu fiz? Aí dá para falar um pouquinho mais devagar. É a minha ansiedade, gente. Eu tenho um transtorno de ansiedade, piorou muito nos últimos 3 anos, mas eu tenho mesmo, né? É familiar. A minha mãe é um caso. A minha mãe, essa de 91 anos e meio, ela toma a dose máxima de sertralina que pode e não segura a ansiedade dela. E ela toma benzodiazepínico, famosão, né? O Rivotril para dormir, que também não segura mais o sono dela. E aí faz estratégia, tira estratégia, faz estratégia, tira estratégia. Um dia eu me enchi, que estava numa semana horrorosa. Falei, quer saber? O médico dela é um cara bem parceiro, assim, né? Para as minhas loucuras. Eu falei, quer saber? Eu vou meter Ancilés na veia. E aí botei Ancilés no meio da manhã, botei uma dose no meio da manhã, botei uma dose no meio da tarde, uma dose no fim de tarde, porque realmente estava, porque assim, cada vez que ela entra em crise de ansiedade, é pronto-socorro. E aí são 11 horas de pronto-socorro, com o médico que está ali de plantão virando a véia do avesso, porque ninguém vai se responsabilizar em mandar uma véia de 91 anos e meio para casa sem diagnóstico, né? E aí, bom, enfim, aí eu falei, não, não vou para pronto-socorro de novo essa semana, aí meti o louco, 3 doses de Ancilés, pô, e no mesmo dia ela respondeu, porque responde no mesmo dia, que a gente está falando em recepção GABAérgica, a gente está falando em aumento de BDNF com escutelária. Aí no dia seguinte ela acordou ótima, mas estava com sono ruim. Quer saber? Vamos lá, vamos olhar esse sono agora. Estabilizou a ansiedade durante o dia? Estabilizou. Catei o Rivotril. Bom, o Rivotril não vai mudar, ele não vai mudar Rivotril, tá com dose pequena. Fui lá e estudei a interação, o que tinha de interação de Rivotril de benzodiazepínico, né, com Lípia alba. A gente tem um extrato de Lípia alba muito bom para sono, que é o Relax PLX. Já meti duzentão, 200 miligramas ali, sabendo o que eu estava fazendo, tá, gente? Estou falando dessa maneira, mas eu sabia o que eu estava fazendo. E com 200 miligramas de Relax, ela tá dormindo a noite inteira. Aí acabou o Relax, né? Tô colocando aqui, Relax PLX. Acabou o Relax, 200 miligramas. Uma hora antes de dormir. Eu falei, ah,
ela tá estabilizada, né? Eu tenho esse extrato aqui de melissa, uma semaninha até o outro eu chegar, não vai fazer diferença nenhuma. Ela tá estabilizada, vou dar o extrato de melissa, vai dormir bem do mesmo jeito. Pô, segunda à noite, ela já apita de manhã e faz assim: essa noite eu não dormi bem. Essa noite eu não dormi bem, ou seja, ela precisou. A hora que chegou o Relax, eu fui de novo. O Relax é um extrato de Lípia alba com padronização muito boa de terpenos, né? Então tem uma quantidade de terpenos ali muito boa. Aí, bom, entrou na linha, voltou a dormir. E aí não dá para dizer que não faz, que planta medicinal não faz diferença. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Aí eu uso o gengibre para melhorar a minha digestão, por exemplo. E aí o que acontece? Eu vejo que ele provoca uma melhora na leptina, na resistina e nos hormônios de saciedade. Ou seja, eu uso para uma coisa e aí eu atinjo outra. E graças a Deus que hoje tem publicação, porque eu faço TV já há muitos anos, né? Hoje até estou fazendo bem menos. Mas eu tenho um programa muito antigo da Record, que foi um desafio que a TV Record fez para três pessoas obesas. E uma delas, a única coisa que ela conseguia fazer e podia fazer era o chá de gengibre com casca de abacaxi. E depois de 3 meses ela apareceu 15 quilos mais leve, né? Era uma pessoa muito humilde. E aí, pô, a hora que ela apareceu 15 quilos mais magra, falei, gente, fiz bem assim, gente, que máximo, como é que você conseguiu isso? Ela olhou pra mim assim com a cara, ela fez assim, com aquele chá lá, é o dia inteiro bebendo chá de gengibre com abacaxi. E com o chá de gengibre com abacaxi, ela reduziu o comer impulsivo. Ela reduziu a fome que ela tinha. E com isso, ela realmente reduziu bastante de peso. Tá? Então, é uma planta bem poderosa. Agora, se eu quero falar de sono, eu vou falar de mulungu, né? Mulungu é essa entrecasca da árvore ou o caule desta flor aqui linda, que a gente tem flor linda no mulungu. Não vou usar nada da flor, só vou usar o caule. E esse caule aqui, ele me mostra com muita clareza que a quantidade de fitoquímicos, de alcaloide, alcaloides é o grupo de fitoquímicos que agem em sistema nervoso central. Essa quantidade de alcaloides, muitas vezes expresso pela a homoespiritina, por exemplo, ele faz toda a diferença para indução e manutenção de sono. Então, tintura vegetal de mulungu é fabuloso para sono. Por que que eu gosto de fazer a tintura? Porque eu vou titulando a, o meu paciente, né? Para minha mãe eu dei os 200 miligramas porque eu já sabia exatamente o que acontecia, já acompanho a insônia dela crônica, né? A ansiedade crônica. Para o meu paciente, eu vou titular a dose. Então, ele vai comprar ali o extrato ali, a tintura de mulungu, e aí eu começo com 10 gotinhas diluídas em um pouquinho de água. Ah, 10 gotinhas deu bom, melhorou um pouquinho, então tá bom. Então vamos para 15 gotinhas. Aí subiu para 15 gotinhas. Ah, a hora que eu cheguei em 30 gotas, ele me disse assim: agora deu certo. Com essa dose tá ok. Ela é cumulativa? Não, ela não é cumulativa, mas cada um tem a sua dose adequada. E é exatamente isso que eu quero. Eu quero a dose adequada para aquele meu paciente. Quando a gente fala em tintura, normalmente é uma gota para cada 2 quilos de peso do paciente. Uma gota para cada 2 quilos de peso do paciente por dia. Sempre a tintura deve ser eh, ela deve ser diluída em água, porque é um extrato hidroalcoólico. E, obviamente, se a pessoa for alcoolista ou tiver histórico de alcoolismo, não se deve dar hidroalcoólico e deve se pedir um extrato aquoso de mulungu, que vai ter menos princípio ativo, porque o etanol não está ali ele não está ali de alegre, ele está ali para extrair mais fitoquímicos para a tintura. Aí já ajusta a dose no extrato aquoso.
Pergunta que eu ouvi essa semana de uma mãe. Ah, então posso dar mulungu para o meu filho dormir bem? Não, não pode. Você tem que descobrir por que que seu filho dorme mal e você tem que fazer higiene do sono para o seu filho. Ai, meu filho não dorme, mas é 1 hora da manhã, nós estamos cantando, dançando e olhando a galinha pintadinha, travestida de São João, na sala, com tudo aceso. Não vai dormir mesmo, né? Vamos combinar. Ah, não, é que o tio dele passa em casa às 11h30 da noite e quer ver a criança acordada. Ou o tio chega mais cedo ou vai ver a criança dormindo, né? Não dá para querer duas coisas que não ocupam o mesmo espaço, né? Esse espaço de sono é só o sono, né? Eu sou meio bem chata, né? Aí as pessoas falam assim: ah, mas a criança tem que. Eu levo a criança no boteco comigo porque ela tem que acostumar. Não, criança nenhuma tem que acostumar com boteco, porque boteco não é lugar de criança, não é creche. É simples assim, né? Cada um tem o seu espaço. Ah, mas eu não vou me privar para criança dormir. Então fica sem dormir junto, não reclame, não vai dar nada, porque não é para dar nada, tá? Só é para dar o que é seguro para a criança. Melissa é seguro. Mas, mais uma vez, não adianta entrar com Melissa e não ter uma higiene do sono adequada. Quanto se usa em média de mulungu? 10 a 20 ml ao longo do dia. Eu normalmente dou fim de tarde e antes de dormir, ou início da noite antes de dormir. Se for um chá, 2 gramas de 1 a 2 xícaras por dia. E pó da planta, pode ir até 12 gramas. Não recomendo, eu recomendo usar um extrato padronizado e usar 200 miligramas, que dá muito certo. Vocês têm Você tempo pode para. voltar, você pode voltar um aí, rapidinho, por favor? Nossa, é esse aqui ou quer voltar ao outro? É esse aí mesmo. Diga. Não, era só para eu confirmar, porque eu estou anotando aqui a dose que era que toma. Tá, mal, fica nessa aqui, ó, 50 a 200. Essa dose aqui é sucesso, tá? Se for mandar manipular. Vocês têm ainda mais 10 minutinhos? Posso ir mais 10 minutinhos? Então vamos falar de cúrcuma longa. Se Ricardo não me proibiu, ainda tô aqui. Vamos falar de cúrcuma longa. Por que que eu quero falar de cúrcuma longa? Porque ele deixou, ele deixou. Por que que eu quero falar de cúrcuma longa? Porque cúrcuma longa cada vez mais tem estudo publicado, tá? E tem uma revisão sistemática agora de saúde mental mostrando a curcumina. Curcumina é o fitoquímico do grupo dos curcuminoides, que cada vez mais vem sendo utilizado na saúde mental, porque ele é um grande neuroprotetor. Então, as curcuminas são excelentes neuroprotetoras, tá? Curcuminoides ocorantes, curcumina 1 e 3, principalmente, que constituem 60% da cúrcuma longa. Hoje a gente já sabe que a grande ação dessa curcumina e dos curcuminoides é impedir a formação e liberação de interleucinas inflamatórias, tá? Então ele tem uma ação em NRF2 muito boa, inibição de COX, de LOX também, mas ele tem um papel assustador muito grande no eixo intestino-cérebro como anti-inflamatório. Então, a cúrcuma, quem faz uso de suplementos de cúrcuma, eles têm melhora da dor, porque melhora bastante dor, né? Pela inibição de COX e LOX também, obviamente, né? Mas não só isso, ele tem um papel mucoprotetor que garante a absorção adequada também de outros nutrientes e de outros suplementos. No trato gastrointestinal, o papel dele é fabuloso na formação do muco, do biofilme do muco, que é fundamental, né? Então, aqui é um ponto muito importante.
Muco, nós temos também um efeito do zingibereno, o zingibereno reduzindo a secreção gástrica nos casos de hipercloridria, também mostrando uma ação bem legal. Redução de LDL colesterol, um aumento discreto ainda, mas um aumento de HDL colesterol, redução da agregação plaquetária, ou seja, na prevenção de doenças cardiovasculares, ele é excelente. Proteção de endotélio, melhora de flexibilidade de artérias e veias, excelente. Assim como o alho, ele também tem um papel aterogênico muito importante, muito importante. Então, esse papel anti-aterogênico, né, essa prevenção na formação de placas de ateroma e na redução da inflamação das placas já presentes, tanto o alho quanto o açafrão da terra, eles são excelentes, eles são ótimos. Ah, mas eu li que o extrato de Citrus aurantium é excelente para a placa de ateroma. Não é, porque ele tem um efeito scavenger muito rápido e pode descolar aquela placa e aquela placa virar um trombo. Então, não é para usar extrato de citrus se tem placa ateromatosa ali já bem presente. Faz a anti-inflamação dela que dá muito mais certo. Só um minutinho, tá? E aí, pensando aqui no LDL e HDL, nós temos também uma redução de agregação plaquetária, o que pode ser um benéfico e pode ser um problema. Então, mais uma vez, aqui a gente não usa em conjunto com anticoagulante. E o óleo essencial, ele tem uma ação hipoglicemiante, tá? Então, também é um efeito bem legal. Pode falar antes que eu vá para frente, Georgia. Ah, eu acho que você respondeu aí. Que eu ia perguntar se o paciente cardíaco que teve infarto poderia usar tanto a cúrcuma quanto o alho. Aí você falou que quem usa medicação. Então, você sabe que assim, pode, mas assim, depende. Aí vai depender da medicação que ele tá. Ah, tá só com 100 miligramas de AS Prevent, né? Porque agora tem muita gente que agora vem já pra gente com, usa a AS Prevent, que é 100 miligramas de ácido acetil salicílico. Eu testo. Só que aí, se eu dou a cápsula de alho, eu tiro o ômega dessa pessoa. Porque os dois juntos com a S não vai dar bom, vai dar bem ruim. Agora, e aí com a minha mãe eu faço a mesma estratégia. Ela toma o ômega, ela não toma anticoagulante, mas ela já tem uma coagulação alterada por um outro fator. E aí o que que eu faço? Eu alterno. Ela usa ômega uma época, agora tá usando alho porque ela ligou, ela falou pro meu irmão que ela gripa porque eu tiro o alho dela. E aí eu falei, bom, tá certo, né? Talvez seja isso mesmo. Então aí coloquei o alho de novo ali na caixinha dela e ela tá tomando. E eu acho que ela tem muita razão, sabia? A hora que eu tiro o alho dela, ela fica com a imunidade mais alterada. Mas estamos falando de uma idosa que adora um remédio, que ela adora um médico. O melhor passeio para ela realmente é médico e pronto-socorro. E o melhor presente que você pode dar para ela é uma caixinha de remédio, né? Não, não me E venha o, com pouca coisa, não. e o alho pode continuar tomando, né? Se não tiver condição da cápsula, igual o Pedro ensina também, né? Macerar Pode, ele e uma colher para dentro. pode. Aquilo que o Pedro ensina, a gente já fez. Você viu minha live com o Pedro de alho? Tá lá no meu feed e no feed dele, né? 1 hora e pouco que a gente fala de alho ali. Depois daquilo, muita gente veio falar do desconforto, que a pessoa tem com o alho cru, né, de manhã. Se você grelhar o alho, não vou nem grelhar, assim, aquece 1 minuto na frigideira antiaderente. Põe um pouquinho de azeite, aquece vários dentes de alho e guarda na geladeira nesse azeite. A tolerância fica muito melhor, muito melhor. E até 3 minutos você mantém 80% ou mais de todos os fitoquímicos desse alho. Então, é bem interessante, tá?
Acaba sendo bem mais. E acaba sendo, putz, tão mais gostoso, porque alho cru, assim, ácido logo cedo, né, é pra. Com mel, eu dou para os meus meninos com mel. Não, eu odeio mel, aí não funciona pra mim, Jorge. Odeio mel. Ah, mas não sei o que, odeio. Então, tem um negócio aí, eu não gosto do sabor. Ah, mas faz bem, então aí eu tomo como. Eu tomo na raiva, assim, sabe? Quando eu tenho que tomar mel, adoro própolis. Quem é que adora própolis e odeia mel? Eu adoro carqueja. Gosto de cúrcuma, mal ou menos. Agora, eu tô gostando porque eu gosto do valor agregado da cúrcuma. Temos encapsulados de cúrcuma de excelente qualidade. Excelente. A gente tem o Curcuveil, que é excelente. A gente tem o Cureite maravilhoso. Cureite para dor é maravilhoso, tá? Para aquelas dores persistentes, Cureite, putz, é caro, mas é ótimo. É ótimo. A gente tem o Motori da Axé, que também não sai barato, né? Porque para sair a dose real do motor, tem que tomar 4 por dia. Ele está posicionado para dores e sistema de músculo ósseo-esquelético, então ele funciona muito bem também. Então, eu acho que assim, nós temos vários produtos hoje, finais, todos hoje. Quando a gente começou a falar de cúrcuma, a gente tinha padronização de 5% e tinha padronização de 95%. De 95% era carésima. Hoje a gente nem tem mais quase a de 5%, porque a de 95% ficou ok, o preço ficou ok. Não é barato, mas tá ok. E super funciona. E se a gente está falando de cúrcuma, eu estou falando de doses de 250 miligramas até 500 miligramas dia. Inibição de 5-alfa-redutase, inibição de osteoclasto, por isso que o motor dá tão certo, ele reduz dor e melhora mesmo os quadros de osteopenia e osteoporose. Então, ele tem aqui uma ação neuroprotetora muito interessante. E, bom, falamos de cúrcuma que eu queria falar. Eu tinha muito mais coisa para falar para vocês, mas eu quero abrir um pouco para a gente tirar dúvida, porque eu já extrapolei a minha horinha que eu tinha. Só quero me despedir aqui com essa imagem da malva, porque, assim, eu acho que a gente precisa ter uma. Deixa eu até parar um compartilhamento. Eu acho que a gente precisa ter um entendimento de que a fitoterapia, ela vai muito além de uma prescrição. Ela precisa estar sempre alinhada com o biótipo do paciente, né? Eu acho que muitas vezes o paciente está ali na minha frente, eu falo assim, putz, eu vou dar um gengibre para ele, aí ele fala 10 minutos numa irritabilidade tão grande que eu falo, não, não é, ele não é paciente para gengibre, porque o gengibre ainda vai aumentar muito esse calor que ele tá. Então deixa eu dar uma resfriada nele. Deixa eu colocar uma plantinha mais neutra e ao invés do gengibre que aquece demais, eu ponho uma cúrcuma, porque analisar o paciente como um todo é extremamente importante. Quando a gente fala de fitoterapia, o estudo de farmacocinética, o estudo de interação, nutriente, planta medicinal e medicamento é extremamente importante, extremamente. Nas aulas da pós eu coordeno, né, uma pós de fitoterapia, e nas aulas da pós, a aula de interação, que não cobre tudo, a minha tem 6 horas, e a da professora que eu contratei, ela tem 7 horas de aula de interação. Então, assim, nós temos muita coisa, e na dúvida, não prescreva, tá? Na dúvida, não prescreva. Tá na dúvida com integração, eu vou deixar o site que é um. Eu vou deixar o site que é o mais atualizado, que é o Drug Interaction. Às vezes eles mudam meio de nome, viram um nome parecido, mas é o Drug Interaction. Ele é extremamente atualizado, ele é um site bem confiável. Porque a hora que você coloca varfarina lá, é que hoje se usa pouca varfarina, se usa mais clopidogrel, né? Mas assim, é basicamente a mesma coisa. A hora que você bota varfarina,
São 8 páginas de interação. Varfarina interage com tudo. Você tem que tirar o alho da comida, você tem que tirar a cebola da comida, você tem que tirar as folhas verdes escuras da comida, você tem que tirar tanta coisa do plano alimentar por causa do medicamento. Aí a hora que o paciente reclama, mas eu não posso. Nem reclama, tu tá vivo, porque para estar com essa dose de varfarina é porque o trem não foi bom, não. O trem foi bem power. Então vamos agradecer aí e tocar para frente. Mas, é, assim, eu acho que o que me toca, e o que sempre tocou meu coração falando da fitoterapia, é o quanto a gente consegue melhorar a vida das pessoas, né? Eu acho que esse é um ponto extremamente importante. O quanto a gente melhora a vida das pessoas. Eu tenho um casal que eu comecei a cuidar deles faz 20 anos. E aí um dia ela me deu um livro, no Natal ela me deu um livro e ela escreveu a seguinte dedicatória: para aquela que entrou na minha vida, bagunçou minha vida inteira, jogou por terra todos os meus conceitos e reorganizou tudo e me trouxe não só saúde, mas me trouxe bem-estar e longevidade. Eu desejo um Feliz Natal. E foi tão importante aquela mensagem para mim que eu relembro ela até hoje, com muito carinho e muita gratidão, né? Eu lembro muito até hoje disso. E até hoje a gente mantém, ela não precisa mais dos meus cuidados, mas a gente mantém uma relação muito próxima de amizade, porque ela diz hoje para mim, você mudou a minha família, porque é assim mesmo, a gente começa com um, aí você começa a fazer, aí o outro vai fazer. Aí todo mundo entra no mesmo cuidado de estilo de vida. E a fitoterapia, a gente tem que lembrar que ela não é achismo. Fitoterapia é medicina complementar. Ela está lá na PNPIX, desde 2006, assinada no Ministério da Saúde como estratégia complementar de saúde. Tá? Então não dá para vir com um argumento raso de que eu não sei se funciona. Não, o Ministério da Saúde tem 2 mementos. Você pode baixar gratuitamente 2 mementos de fitoterapia que estão lá no portal da Anvisa. Ou seja, ciência não falta. O que falta para as pessoas é uma coisa só: é boa vontade, duas coisas: boa vontade e conhecimento. Eu tô aqui agora para tirar as dúvidas, enfim, ouvir um pouco de vocês, ver os comentários. Não tô te ouvindo ainda, Ricardo. Ah, concordo, Joyce. A gente precisa de mais gente. Daniel, para tratar sinusite, eu usaria uma estratégia dupla. Eu usaria o xarope de Edera Helix, Edera, xarope, opa, Edera, xarope. Tem o Abrilar, tem o Edera Helix da Herbarium, mais chá de gengibre com canela. Quando você faz o chá de gengibre com canela, você aquece e você descola muco. Ah, o xarope também pode ser xarope de guaco, tá? Xarope de guaco aqui também cai muito bem. Xaropa não, xaropa sou eu, xarope de guaco. Xarope de guaco, ele também é mucolítico. E aí você consegue ter um descolamento mesmo das placas. E aí o gengibre com canela, o que que ele faz? Ele expulsa, então vale a pena. Prepara, prepara, porque aí você vai expulsar um monte de placa. Sai com um bom rolo de papel higiênico aí, para ir tossindo, cuspindo e tirando tudo que tá dentro do nariz. A placa vai descendo, tá? Não é que eu acho que, não é que eu não sei que a placa tá, ela não tá na garganta, mas ela vai descendo ali dos sinos. Luan, você está me ouvindo aí? Agora sim. Tá meio um eco ainda aqui.
Deixa eu perguntar para você, Ivan, sobre a formação de fitoterapeutas. Por exemplo, para quem quer, já fez um curso ou de medicina ou de qualquer uma das outras áreas da saúde, como funcionaria? O que que você indica? O que que você percebe que existe aí de opções, né? Eu acho que essa pergunta é oportuna. Para nutricionistas, nós nutricionistas, nosso conselho, ele exige cursos que tenham 220 horas de fitoterapia na sua grade. Então, seria uma pós-graduação, pode ser uma pós-graduação de ortomolecular com fitoterapia com 220 horas, uma pós-graduação de homeopatia com 220 horas de fitoterapia na grade, na ementa. Hoje nós temos vários cursos de fitoterapia em nível de pós-graduação. Tem o que eu coordeno, que é o High Nutrition, que é 100% online. Nós temos. Hoje é difícil quem está com muita aula ao vivo, né? Eu não lembro de nenhum curso com aula ao vivo, mas a gente tem o da Uniguaçu, que é do Leandro Medeiros, um grande amigo meu. Não, tem um ao vivo que é no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem o da Bifit, que é ao vivo, pela Escola Inspirar. É, Olha, hoje eu indicaria o meu, o do Leandro Medeiros, que é o Uniguaçu, e indicaria o da Bifit ao vivo ali, que eles têm uma pegada muito boa também, tá? O que eu acho que funciona para quem já tem algum tipo de vivência. Cursos livres. Então, os cursos livres, eles podem funcionar. Eu tenho um curso que eu vou relançar agora, que é Fitoterapia Raiz. O Fitoterapia Raiz, ele é um básico com gastro e o segundo módulo já é saúde mental. E mesmo para quem quiser, nutricionista que quer fazer o fitoterapia raiz e não quer fazer a pós, tá tudo bem, porque ao final do quarto módulo ela vai estar, o profissional vai estar preparado para prestar a prova de título. Ao invés de comprovar as 220 horas, vai lá, presta a prova de título e vai dar certo. O Conselho Federal de Farmácia, ele de tempos em tempos, ele faz um curso de atualização. Mas aí é atualização mesmo, então a pessoa precisa ter pelo menos o básico de fitoterapia já consolidado. Mas eu acho que essas são as grandes dicas, as grandes orientações. Primeiro, saiba o que que teu conselho exige. O único que exige na realidade é de nutrição, porque o resto é bem mais tranquilo. Van, você falou aqui das canetas, né, que emagrecem, né? É, então, e a gente tem, assim, hoje muita gente utilizando de forma até sem muito controle, né? Sim? Porque ouviu falar, as pessoas saem comprando aí. O que que você poderia dizer desse modismo? Quais os riscos? Eu, por exemplo, na minha prática médica, tenho visto pessoas que têm uma estase gástrica tão intensa que, por exemplo, em cirurgias, a gente tem pedido para as pessoas suspenderem o uso 21 dias antes, por conta da estase gástrica, que é tão grande que leva a pessoa a um mal-estar enorme. E ela emagrece muitas vezes por conta do mal-estar, né? Que acaba sendo levada a ter por conta dos Ozempics da vida e dos Monjaros e todas essas canetas aí. O que que você diz a respeito? Então, Ricardo, eu vejo da seguinte maneira: obesidade é uma doença, né? A obesidade é uma doença multifatorial. Ela não é falta de vergonha na cara, ela não é falta de comprometimento do paciente. O paciente não consegue, muitas vezes, emagrecer. O que eu entendo das canetas é que muitas vezes ela está mal prescrita, porque o paciente precisava de um mediador cerebral mesmo, ele precisava de uma medicação para compulsão e não uma caneta emagrecedora, e a hora que ele ajusta o comportamento compulsivo, ele deixa de se empanturrar
e deixa de comer excessivamente, mas mais uma vez é uma doença. A partir do momento que a pessoa está lá com a caneta, eu querendo ou não, ela aparece com a caneta, né? E para emagrecer 3 quilos, o que eu fico mais brava é não faz atividade física, mas vai lá. A atividade física é cara, a nutricionista é cara, mas 1.500 na Monjara é barato, né? 2.000 na Monjara é barato. Mas tá tudo certo, cada um tem o seu valor, né? Em algum momento vai descobrir esses valores. É, as pessoas que fazem uso e que vêm para o meu consultório, elas querem algum tipo de fito para enjoo, para prisão de ventre, né? E óbvio que para emagrecer também, porque ela quer potencializar o efeito Monjaro. Eu não dou nada para prisão de ventre, porque a prisão de ventre não é uma prisão de ventre, né? É efeito colateral da medicação. Se eu der qualquer coisa, eu posso estar desequilibrando ainda mais do que já está desequilibrado aquela microbiota. Agora, para enjoo, às vezes eu até peço para tomar um hepatoprotetor, porque às vezes é muito intenso, né? E a pessoa passa realmente muito mal, muito mal. E às vezes, sabe o que que ela tem? Ela tem hipoglicemia, porque ela não come, né? Então ela emagrece também porque ela não come nada, e ela se sente mal, aí ela come menos ainda, ela tá enjoada, ela tá hipoglicêmica, e aí passa a hipoglicemia, porque ela começa a usar o músculo como fonte de energia e entra naquele ciclo vicioso horrendo, mas emagrece. Tanto é que tem a face, né? Eles falam que é o rosto, Ozempic, porque cai tudo, né? Absolutamente cai tudo, porque a perda de peso é muito intensa e muito rápida. Então, também não faço muita coisa nesse momento. O que eu faço é o seguinte: hoje nós temos para desmame das canetas, a gente tem estratégia para desmame. E a estratégia para desmame tem dois produtos. Um que é caro também e que está começando agora no mercado, que é o Slim Pro, desmame, desmame de canetas. E um que eu já uso com meus pacientes e já usei comigo e eu vi um resultado bem legal, que é a Kermate. O Akermate, o que que ele faz? Ele é um modulador de GLP-1 mais metabolite, 250 miligramas. O Akermate, ele é um modulador de LP1 e ele induz a formação, ele induz ao nosso corpo a melhora de Akkermansia municiphilia, que é uma bactéria que é um probiótico, né, que ele tem uma atividade muito importante na saciedade e na saciação, tá? Então, ele aumenta a quermância e ele modula GLP-1. O metabolade, por sua vez, o Akermate, ele é um extrato de cápsico, ele é um extrato de pimenta. Então, alérgicos a pimentas não devem fazer uso. O Metabolade, ele faz um efeito browning da gordura. Então, o que que ele faz? Ele transforma a gordura branca em gordura marrom, porque o nosso corpo só faz oxidação de gordura marrom. Então, muitas vezes a pessoa faz uso da caneta, mas não fez o browning. E aí ela continua com gordura localizada ali, porque ela não conseguiu fazer o efeito browning e não conseguiu tirar aquela gordura localizada que está ali persistente. Então, eu uso essa estratégia conjunta, dá bastante certo. E eles estão lançando agora no mercado o Biomância. Biomância. Biomância são 10 miligramas. Biomância, ele já é a aquermância. Ele não estimula. O aquermate, ele estimula. O biomância já é a aquermância. E quanto mais aquermância a gente tem na nossa microbiota, mais gerenciamento de apetite a gente tem, porque ela modula o GLP-1 também, grelina, e a grelina, resistina, GLP-1 e leptina. Agora tá com a caneta, eu sinto muito. Difícil, né? Bom, acho que da nossa parte aqui os meninos não têm nenhuma pergunta. Eu vou agradecer a sua aula, foi maravilhosa, excelente como sempre, né? Muito Muito obrigada. conhecimento. Nós conseguimos, através da sua aula, ter uma noção
muito boas sobre o trabalho do fitoterapeuta, a seriedade, a questão que você colocou muito bem da ciência aqui, né, como comprovação. Também gostei, achei muito importante que você falou aqui uma coisa que eu sempre tenho um receio, que são os laboratórios que produzem, né? Porque uma questão, as pessoas confundem muito a questão da fitoterapia achando que é só pegar a plantinha no fundo do quintal e utilizar. E não é bem assim, né? Tem doses adequadas, tem que observar o que você já utiliza de medicamentos e perceber a interação entre elas, porque tem riscos. Sim, Porque se não houvesse nenhum efeito, não haveria, se não houvesse risco, não haveria efeito, né? né? Se há efeito, existem riscos também de interações e a gente tem que entender todo o panorama que a pessoa utiliza. Então, precisa de bastante conhecimento, estudo, e é importante que a gente tenha também credibilidade nos laboratórios que produzem, porque senão a gente indica algo que não tem uma credibilidade, a gente não vai ter efeitos como a gente espera. Então, assim, agradeço muito a sua aula, agradeço você ter aceitado o convite. Eu que Daqui a agradeço. pouquinho vou até falar para o pessoal te acompanhar lá com a Carmen, né? Porque daqui a pouquinho Ah, você vai estar é? lá com a Carmen. O que que você É. vai falar lá? Ai, hoje o que que é? Eu sempre Acho que é esqueço. sobre inverno, né? Sobre São alimentação sopas de de inverno, inverno, não é sopas isso? fitoterápicas de inverno, lembrei. São as sopas, Beleza. Daqui fitogastronomia a no pouquinho, inverno, 5 horas, eu vou estar 5 horas. lá. Tá, muito obrigada. E espero contar com você no próximo semestre também e de forma presencial aqui, como você falou, né? E a gente espera que você venha aqui, curtir com a gente aqui tanto a cidade, o pessoal já está combinando algumas coisas com você. Fico feliz e espero que você venha breve aqui nos visitar. Um É, grande abraço aí, Ivan. Muito obrigado por tudo. beijo, obrigada pelo convite, eu permaneço à disposição. Beijão.